Rádio e TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão Dr. Álvaro Barbosa. Olá, o nosso entrevistado de hoje para o programa da TV Web da FASP é o assessor de assuntos internacionais e da terceira idade da FASP, César Druck. Tudo bem, César? Olá, como vai, Ira? Tudo bem? Tudo bem, você é um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Aliás, é um assunto interessante, né? Que os idosos hoje já... Você sabe, né? Que você trabalha com isso. O assunto da terceira idade já vem há muito tempo sendo discutido, né? Debatido por vários setores, até do turismo, né? Da classe médica, que tem aumentado muito o número de idosos no Brasil e no Rio, né? Nós estamos no Rio. Na verdade, a FASP tem se preocupado com o assunto da terceira idade já desde os anos 90, porque se observou aqui como estava aumentando a idade média do brasileiro e as necessidades para isso, porque a sociedade, a cidade tem que se adaptar. Antigamente, os idosos praticamente não existiam. O servidor trabalhava... Não, eles existiam, mas não eram vistos. Não eram tão visíveis, porque o servidor trabalhava e depois, terminando, ele se aposentava e falecia. A idade média do brasileiro era de 50 anos. Hoje, o servidor se aposenta e ainda tem dezenas de anos vivendo aposentado, porque a idade média atual é de 78 anos. Então, a FASP, preocupada com isso, sobretudo com a previdência do servidor, a sua subsistência, né, e também das pensionistas, ela criou essa assessoria de assuntos da terceira idade e internacional, e que eu venho exercendo, então, desde esse tempo. César, você pode explicar a sua função dentro da entidade? O que significa ser assessor, né, de assuntos da terceira idade? Significa, sobretudo, se informar do que está acontecendo e que diz respeito à terceira idade e atuar, não somente aqui dentro, como lá fora, nas entidades que se preocupam com os assuntos da terceira idade. Então, lá fora, nós temos muitas entidades que estão trabalhando com os assuntos da terceira idade. Por exemplo, as entidades do governo, você tem na Secretaria Estadual de Qualidade de Vida e Envelhecimento Saudável, na Prefeitura do Rio, a Secretaria Municipal com o mesmo nome, você tem o SEC, é uma entidade do governo ligada ao Instituto Vital Brasil, que se preocupa com as questões médicas relativas ao prolongamento da idade. Nós temos também as entidades que são da sociedade civil, como o Fórum, que reúne todas as entidades que cuidam de idosos, por exemplo, representantes do Asilo São Luís, da Sociedade Alzheimer, das entidades de aposentados, e nós temos também o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que reúne representantes do governo e da sociedade civil para fazer uma interação a fim de propor as mudanças das políticas públicas relativas aos idosos. Na área universitária também, nós temos contato com a UNAT, a Universidade da Terceira Idade da UERJ, né? Da UERJ. Então, todo esse contato, esses vários contatos e participação nas entidades, nos permitem sentir o que está acontecendo e colocar também lá os interesses dos servidores aposentados e pensionistas. Afinal, são mais de 150 mil pessoas só no Estado e cerca de 50 mil só no município do Rio de Janeiro. Então, essas têm a sua representação através da FASP nessas entidades. Ok, César. Agora, em 99, o governo criou o Fundo de Previdência e a FASP, né, indicou você para secretário do Conselho Diretor, né? Isso em 99. Como foi atuar nesta secretaria e quanto tempo você ficou nessa função?
Olha, é muito importante que os servidores estaduais conheçam como é significativa a participação dos representantes indicados pela FASP no Fundo Estadual para a Previdência dos Servidores, que é o Rio Previdência. Já no fundo municipal, o Prev-Rio, a representação dos servidores é muito menor. No fundo estadual, a FASP indica representantes para o Conselho Diretor, para o Conselho Fiscal e indica também o diretor de Seguridade. De sorte que nós participamos do fundo. Isso é importante porque os servidores estão representados lá, estão sendo defendidos os seus interesses. O Conselho Diretor do Rio Previdência é formado por representantes dos órgãos do Estado ligados à Previdência. Em primeiro lugar, lá o Ministério da Fazenda, aliás, a Secretaria de Fazenda, que é quem proporciona os recursos para o Rio Previdência, e também de outros órgãos do Estado que dizem respeito aos servidores aposentados e pensionistas. E tem também representantes dos servidores do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Então, quando esse conselho foi criado, logo na primeira constituição dele, eu fui eleito aqui na FASP para representar os servidores. E eu participei, então, desse conselho durante 10 anos, de 1979, desde a sua criação até 2008. E é importante, os meus pares me elegeram na primeira constituição do Conselho como secretário do Conselho. E vieram assim, continuamente, durante todos esses anos, me elegendo como secretário. Então, é importante o Conselho, porque é ele que estabelece a política do fundo, é ele que fiscaliza as aplicações dos recursos do fundo, é ele que, no início, estruturou o fundo de previdência. Então, e também é o Conselho que verifica algumas possíveis irregularidades para corrigi-la. E para você ter uma ideia do nível dos representantes que lá estavam, durante esse tempo que eu estive, sabe quem era o secretário de Fazenda? Era Joaquim Levy, que hoje é ministro da Fazenda. Tá? Então, que aliás sempre foi uma pessoa interessada nos assuntos dos servidores e na segurança financeira do fundo. Então, ok, César. Agora, em relação aos servidores públicos, qual a importância desse conselho para os servidores? Você já deu uma pincelada, mas qual a importância do conselho? É importante, sobretudo, para assegurar os recursos agora, para o pagamento das aposentadorias e das pensões, e visando também o futuro. Nós temos que acompanhar a evolução da legislação, que ela muda continuamente, porque a idade média do servidor está cada vez aumentando mais. Isso representa uma necessidade de mais recursos. E, ao mesmo tempo, de verificar o funcionamento geral do fundo para que ele se adeque às necessidades dos servidores. Então, é o Conselho que estabelece as linhas mestras da atuação do fundo. Em consequência, é importante a participação dos servidores para acompanhar. Nós temos tido um bom desempenho desse fundo. Ele é um dos maiores do Brasil e tem sido até hoje muito considerado pela correção das suas aplicações e pelo atendimento aos servidores. Isso já não acontece, por exemplo, com outros fundos. Vocês devem ter acompanhado na imprensa as grandes críticas que têm sido feitas, por exemplo, ao Fundo de Pensões dos Servidores do Banco do Brasil, ao Fundo de Pensão
dos servidores da Petrobras, como eles fizeram investimentos danosos a esse fundo de pensão, fizeram aplicações que não tinham nada a ver com o interesse dos servidores, e isto não aconteceu no Fundo Estadual dos Servidores. Vocês praticamente não têm visto aí nenhuma ação da Comissão de Valores Mobiliários, né, por crítica às aplicações do fundo, como você não tem visto reclamações sobre pagamento dos servidores. É verdade que há algumas reclamações hoje por causa da crise financeira pelo qual o Estado está passando. Todos sabem que a maior fonte de recursos do Fundo de Previdência são os royalties do petróleo. Então, com a baixa do preço internacional do barril de petróleo, ele estava valendo $100 há poucos meses atrás, hoje está valendo 50, as contribuições têm sido menores. Então, alguns reajustes de pensões, por exemplo, das pensionistas, têm ficado atrasados. Mas nós temos lutado para que os representantes dos servidores no Conselho tenham lutado para que sejam reajustados devidamente todas as aposentadorias e pensões, e nós estamos certos que elas serão reajustadas ao nível legal. A luta vai ser grande, né? É preciso, é permanente. A luta é permanente. E nós contamos com o apoio dos servidores e com o interesse dos servidores pelos seus direitos. Isso é importante. E nesse ponto, Lira, esse programa que nós estamos fazendo é conveniente pela conscientização dos servidores do aonde vem o recurso que paga os seus contra-cheques, para que eles se interessem. O Rio Previdência, por exemplo, tem várias atividades que são exercidas no Centro Cultural. Por exemplo, uma muito boa é a atividade de orientação financeira para que os servidores encaminhem da maneira mais adequada possível os seus recursos. Atividades artísticas, atividades físicas. Então, é bom que os servidores se interessem e participem, né? E participem. Entrem no site do Rio Previdência e vejam qual é o Rio Previdência Cultural, né? É, o Rio Previdência Cultural, que fica próximo da UERJ, na rua 24 de Maio. Tem muitas atividades lá, né, para participar, não só os servidores aposentados, como também, né, servidores de uma maneira geral. Sim, servidores em atividade também. É bom que eles se interessem pelo seu futuro, claro. César, você é uma expert, né, nesse assunto, né? Agora, de um tempo para cá, você acha que está melhorando o interesse realmente o interesse pelos idosos? O que mudou de uns 10 anos para cá? O que mudou foi a conscientização. Não podemos esquecer do Estatuto do Idoso, né? Sim, com certeza. Veio aí também para ajudar, né? O que mudou foi uma conscientização cada vez maior da sociedade e do poder público sobre esse aumento muito grande no Brasil, é maior do que nos outros países, da faixa da terceira idade em relação à população em geral. Ela é cada vez mais alta. Então, por causa disso, nós tivemos várias iniciativas federais, estaduais e municipais nesse sentido. Na iniciativa federal, muito importante que você citou, é o Estatuto do Idoso, porque ele determina o que não deve, o que não pode ser feito com os idosos e as penalidades para isso. Então, nós vemos diariamente na Delegacia Especial dos Direitos dos Idosos, que aliás é uma entidade que nós acompanhamos, no Ministério Público, as queixas contra as agressões aos idosos, agressão física, muitas vezes da própria família, as agressões financeiras, como os bancos propõem coisas aos seus correntistas, idosos, e que são nocivos a eles, nas lojas também, como vendedores
se aproveitam da falta de atualização do idoso nas compras. Então, o Estatuto do Idoso veio exatamente para mostrar que existe uma punição contra isso. Na área legislativa, aqui do Estado e do município, nós temos visto também essa conscientização maior. E aqui na Alerj, a edição, no ano passado, do Estatuto Estadual do Idoso. Esse primeiro que nós falamos é o Estatuto Federal, o Estatuto Estadual do Idoso. A criação dessas secretarias é uma coisa recente, tem exatamente menos de 10 anos. Então, esse interesse está sendo cada vez maior e nós devemos estimular para que a sociedade se conscientize cada vez mais. Até um caso comum, agora mesmo, por exemplo, eu estava vindo de metrô para cá e eu estava observando como as pessoas se levantam dos bancos para dar lugar para os idosos. Há uns anos atrás, tinha gente até que, quando via um idoso, fazia de conta que não existia, né? E quando o idoso ia lá e olhava, olha, eu tenho direito a esse banco, aí saía de má vontade. Hoje não existe mais. Você observa 2, 3 pessoas se levantando para dar lugar. Isso é uma conscientização da sociedade. Isso, e aos pouquinhos, né, as pessoas vão aprendendo, né, a se educar. Né? Com certeza. César, no ano 2000 você participou da Assembleia Geral das Organizações Unidas em Nova York, né, uma iniciativa da FASP. Como foi essa experiência? Olha, foi uma demonstração de como a FASP está atenta em todos os campos pelas necessidades e pelos interesses dos servidores idosos. Nós fomos informados que da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas do ano 2000, que ia ser muito importante, tanto que ela foi chamada da Assembleia do Milênio, em que haveria uma reunião de países para apresentar à Assembleia a Agenda dos Idosos. Então, pela primeira vez, ia ser apresentado a questão do envelhecimento da população em geral. Então, a FASP me enviou a Nova York para participar da Assembleia, e eu participei junto com mais delegações de 16 países, e o Brasil era no Brasil eu era o único participante, representando, afinal, como falei, são centenas de milhares de servidores. E nós, então, conseguimos fazer chegar à Assembleia Geral a Agenda dos Idosos, um documento mostrando como estava crescendo a participação dos idosos na sociedade e o que era necessário para isso, nas providências para atender a sua mobilidade, a sua saúde. Tá? Gerontologistas nem se formavam naquele tempo. Então, isso foi uma contribuição grande que a FASP deu para o despertar do interesse para a questão do envelhecimento dos servidores. A FASP sempre atenta, né? Sempre à frente, né, dessas questões, né? Justamente. César, agora, já que você comentou sobre Previdência, né? Você escreveu o primeiro livro sobre a Previdência, né, dos servidores estaduais, dos aposentados e pensionistas. Trata-se do livro A Nova Previdência Funcional dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, né? É verdade. Quando eu fui eleito para o Rio Previdência, e ele praticamente não existia, ele estava se estruturando, eu procurei saber, em primeiro lugar, qual era a legislação que regia os aposentados e pensionistas. E não havia legislação ainda publicada, divulgada, porque naquela ocasião até ainda estava funcionando o IPERJ, aquele vetusto e conhecido Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. E vinha essa entidade nova também decorrente da nova legislação, das mudanças constitucionais da Previdência. Que no início assustou um pouco, né? Assustou os servidores e também deixou eles um pouco confusos, mas com 2 órgãos cuidando da Previdência e um conceito totalmente novo,
porque até então a Previdência, os servidores aposentados e pensionistas, eles recebiam apenas pelo Tesouro. Simplesmente a conta dessas aposentadorias e pensões era enviada pelo Tesouro que pagava, agora não mais. Então, para todo o país, foi determinado que houvesse fundos estaduais, como também fundos municipais. E estes fundos, fazendo aplicações de recursos, gerindo imóveis, foram transferidos imóveis para o fundo, é que iriam providenciar as pensões e as aposentadorias, sendo que o governo sempre se responsabilizou por, no caso do fundo, não ter recursos suficientes para o pagamento, o Tesouro ia aportar esse déficit, essa diferença. Então, eu corrigi essa legislação e escrevi esse livro, que teve até o patrocínio da FASP. E, na ocasião, ele foi muito bem recebido, porque era a única fonte de consulta de legislação. E foi curioso, porque no dia do lançamento, foram 173 pessoas que estiveram presentes na noite à tarde de autógrafos. E depois, quando você andava lá no Rio Previdência, nas repartições, a gente via que em todas as mesas do funcionário tinha um exemplar do livro, que era o exemplar para consulta da legislação. E o livro foi também prefaciado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, que era o engenheiro Sérgio Quintela, e nós já nos conhecíamos, nós fomos engenheiros da Assunção, e foi uma grande entidade que aconteceu aqui dentro do governo do Estado do Pará, depois do Estado do Rio de Janeiro, e ele então foi gentil e prefaciou o livro. De sorte que hoje a legislação mudou muito. Eu espero que outros venham e façam a mesma coisa, façam uma nova edição do livro. Você não vai fazer? Não. Você não tem interesse em fazer? Não. Agora, bom, estou à disposição para ajudar quem quiser fazer uma nova edição do livro sobre a Previdência. Agora, mas quem tiver interessado em ler essa primeira edição, como é que faz? É muito difícil porque está esgotado. Está esgotado. Mas tem livreiros que anunciam na internet, tá, como sebo. E as pessoas podem encontrar lá livros, exemplares, ainda em muito bom estado. Quer dizer, ainda está atual, né? Não está tão defasado. Não, eu acho que já era conveniente ter uma nova publicação para... Porque, na verdade, a mudança da idade é tal que ela força a modificação da legislação, a modificação de critérios. Tá? Você vê que, por exemplo, na França, a idade mínima de aposentadoria, ela é móvel, ela é calculada, tá, periodicamente, para saber qual é a expectativa de vida que aumenta, e aí também aumenta proporcionalmente a idade mínima de aposentadoria. Então, isso é um assunto muito dinâmico, não é estático. Tem que ser bem atualizado. Então, precisa ser atualizado. Então, ok, César. Obrigada por suas informações, né? Eu acho que você ajudou muita gente, né? Conhecer um pouco, né? Sobre a FASP, né? Sobre a Previdência dos Servidores, né? Como também, nós aqui na FASP estamos à disposição daqueles que têm alguma consulta, que tenham alguma dúvida. Quem tiver alguma dúvida, procurar o César Drucker, né? É a pessoa indicada para esses assuntos, né, César? Obrigada por sua participação aqui. Certamente você vai voltar outras vezes. Muito obrigado, e foi uma boa oportunidade para informação aos servidores públicos. Obrigada. Rádio e TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão Dr. Álvaro Barbosa.